Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson, vamos para mais uma aula de Química, muitas saudades. O assunto de hoje vai ser funções inorgânicas. O que vem a ser funções inorgânicas? Logo no início, quando a gente está estudando Química, a gente estuda propriedades da matéria, e uma das propriedades que a gente aprende, uma propriedade específica da matéria, são as propriedades funcionais, que algumas substâncias são agrupadas de acordo com as suas propriedades. Então, estas propriedades comuns que algumas substâncias têm são chamadas de propriedades funcionais. Em função dessas propriedades, a gente vai agrupar em grupos onde eles vão se chamar as funções inorgânicas. Então, as principais funções inorgânicas que nós conhecemos são os ácidos, as bases ou hidróxidos, os sais e os óxidos. Eu sempre gosto de começar esse assunto classificando já cada um deles de acordo com uma característica especial que cada um tem. Então, os ácidos são aquelas substâncias que começam sempre com hidrogênio. Começou com hidrogênio, é ácido. As bases são aquelas que têm a terminação OH, que é a hidroxila. Se terminar em OH, é base. Os óxidos são elementos que têm o oxigênio como elemento mais eletronegativo, mas tem no máximo 2 elementos, são binários. Então, são substâncias que têm oxigênio e no máximo 2 elementos. E os sais são aqueles que a gente faz por exclusão, onde não tem hidrogênio na frente, não tem hidroxila atrás, não tem oxigênio, então passa a ser um sal. Mas para a gente aprender com mais particularidades cada um dessas funções inorgânicas, primeiro a gente precisa entender algumas coisas e a gente vai falar agora sobre as experiências de Arrhenius. Arrhenius, ele percebeu que se ele colocasse uma bateria com uma lâmpada na água com sal de cozinha, a lâmpada acendia. Na água com ácido clorídrico, a lâmpada também acenderia. Agora, se ele colocou água com açúcar, a lâmpada não acende. Por que isso acontece? Então, nós vamos ver o seguinte, que a passagem da corrente elétrica em soluções se encontra associada à presença de íons livres. Então, naquela experiência que nós vimos, o sal de cozinha ele libera íons livres na solução. Isso torna possível a passagem da corrente elétrica. Da mesma forma do HCl, do ácido clorídrico. Ele também liberava íons e a lâmpada acendia. Já o açúcar não libera íons em solução. Então, a solução não consegue transportar os íons e acender a lâmpada. Então, nós temos aqui a bateria, água com sal. O sal forma os íons, sódio mais 1, cloro menos 1. Esses íons dão as condições para que essa lâmpada acenda. Então, o sódio positivo vai se ligar com o oxigênio, que é negativo, e o cloro, que é negativo, se liga com o hidrogênio, que é positivo. A gente vai chamar isso de dissociação iônica, que são a separação dos íons. Dissociação iônica acontece principalmente nos sais e nas bases. Tudo bem? Então, aqui nós temos a representação de uma dissociação e a lâmpada acendendo. Nesse outro caso aqui, nós temos a água e o ácido clorídrico. A bateria acende também. O que vai acontecer aqui? Acontece uma propriedade chamada ionização, que são a formação de íons. É um pouco diferente da dissociação, porque na dissociação nós temos compostos iônicos ali, onde os íons são só divididos, eles são separados, enquanto na ionização acontece uma reação. Então, o ácido clorídrico, que é um composto covalente, ele reage com a água formando o íon hidrônio e mais o Cl-. Então, a ionização acontece em substâncias covalentes como o ácido, uma substância molecular como o ácido. Então, a ionização acontece principalmente nos ácidos, a dissociação nos sais e nas bases. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. Então, para eu calcular a quantidade de substâncias que sofrem ionização ou dissociação, eu vou usar o grau de ionização.
Porque, como eu acabei de falar, nem todos sofrem ionização ou dissociação. Algumas permanecem da mesma forma que começaram na solução. Então, para eu calcular esse grau de ionização, eu vou pegar o número de moléculas ionizadas e dividir pelo número de moléculas dissolvidas. Esse grau aqui vai até me dizer, no caso de um ácido, por exemplo, se um ácido é fraco, se ele é forte, né? Se uma base também é fraca ou se ela é forte através do seu grau de ionização. Então, basta eu dividir o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Então, nós temos uma representação aqui, ó. As moléculas de ácido clorídrico estão unidas. Quando eu coloco na água, esses íons eles se separam, né? Eles reagem e se separam em H+, Cl-, mas nem todos fazem esse movimento. Então, nós temos aí, ó, 20 moléculas de ácido clorídrico. A maioria, como é um ácido forte, a maioria se ionizou. Das 20 que nós temos aqui, só duas aqui, ó, essa e essa aqui, não se ionizaram, não separaram os íons. Então, para eu calcular o grau de ionização, eu vou pegar 18 que se ionizaram dividido por 20, que é o número total de moléculas. Então, o grau de ionização vai ser em torno de 0,9 ou 90%. Quer dizer, um ácido forte, né? A gente vai ver mais tarde como é que são os critérios de força de ácido, mas esse ácido aqui é um ácido forte porque 90% das suas moléculas se ionizam. Nós temos um exemplo aqui, ó. Adicionam-se 600 moléculas de ácido clorídrico à água. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Então, no total, eu tenho 600 moléculas de ácido clorídrico, sabendo que 540 estarão ionizadas. Então, eu vou usar aquele cálculo, né, de grau de ionização. Então, o número de moléculas totais 600, o número de moléculas ionizadas 540, e eu vou calcular o grau de ionização. Então, eu vou pegar o número de moléculas que se ionizam pelo número de moléculas totais. Então, 540 se ionizam, 600 número de moléculas totais, vou chegar no valor de 90%. Na questão número 2, adicionando-se 500 moléculas de um certo eletrólito à água, teremos um grau de ionização igual a 0,9. Quantas moléculas são ionizadas? Então, eu já tenho o grau de ionização e tenho o número de moléculas totais. Falta eu descobrir quantos foram ionizados. Então, vou usar o mesmo raciocínio, só que agora eu quero o número de moléculas que se ionizaram. Então, eu tenho aqui a fórmula do grau de ionização, substituo os valores que o problema me deu, eu vou ter um valor de número de moléculas iniciais de 450. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.